Olá, eu sou o professor Bonaparte, aqui do Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da UFRJ. Uma demanda que nós temos tido ultimamente é em relação a programas para confecção de gráficos. O mais conhecido é o Origin, programa de origem americana. E nós utilizamos rotineiramente esse programa para a confecção de gráficos que os alunos fazem nas aulas práticas. O que nós faremos agora é uma demonstração das possibilidades que o programa nos fornece, confeccionando alguns gráficos, no caso. Normalmente o programa Origin já tem que estar instalado no computador. Existem várias versões e a pessoa pode escolher qual que seja mais adequada ao trabalho que vai ser feito. Para iniciar, simplesmente nós damos um duplo clique no ícone e aparece uma tela inicial com as coordenadas x e y a serem postas para a produção de um gráfico. Bem, uma das práticas que nós fazemos é a medida de tensão superficial de líquidos. Para isso é necessário fazer uma curva de calibração para o aparelho. Essa curva de calibração terá na abscissa um valor de leitura relativo e na ordenada o valor de tensão superficial correspondente. Obviamente trata-se de um gráfico linear, que simplesmente nós entraremos com as coordenadas e poderemos realizar a confecção do gráfico. Para isso, iniciaremos com os valores relativos, que são, no caso, as coordenadas x. Nós teremos os valores a serem postos aqui. Colocaremos agora os valores de tensão superficial correspondentes. Lembre-se que sempre ao final você tem que dar um Enter que passa para a linha seguinte, que obviamente não tem dado nenhum. Então nós temos na coluna da esquerda os valores de x, que correspondem à leitura relativa, e na coluna y, os valores correspondentes de um valor de tensão superficial. Obviamente se trata de um gráfico linear e para isso nós marcaremos apenas os pontos inicialmente, para depois fazermos um ajuste de uma reta pelo metros mínimos quadrados. Bem, para tal, o gráfico que nós faremos, ele tem o nome de scatter. Scatter porque ele significa em inglês dispersão, ou seja, apenas a marcação dos pontos em si, sem uni-los por retas ou curvas. Então colocamos scatter e o programa nos pede para definir quem é x e quem é y. Reparem que eu vou definir como x a coluna A e como y a coluna B. Quando eu faço isso, eu vou dar OK, ele desenhará o gráfico. Nós agora faremos o ajuste da reta e obviamente nos interessa saber a equação da reta para depois calcularmos valores de y a partir de x. Bem, eu vou aumentar o gráfico para ficar mais razoável e nós veremos aqui agora o que nós vamos fazer. Entrando com a opção análise, nós ajustaríamos uma reta, mas para podermos ter a equação, utilizaremos o ajuste de uma polinomial de ordem 1. Então reparem, entramos em polinomial, nós colocaremos ordem 1, obviamente que significa que é o ajuste de uma reta, mas nós temos que utilizar essa possibilidade porque nós vamos usar essa última opção, Show Formula on Graph, ou seja, queremos que saia a fórmula correspondente à equação da reta no próprio gráfico.
Daremos OK e a reta está ajustada. Aí nós temos que eliminar essa caixa aqui, que ela, no caso, não nos interessa. Essa caixa só é útil quando nós temos muitos gráficos ao mesmo tempo. Então nós clicamos no canto e apertaremos Delete. Ficamos então com a equação da reta aqui, que nós podemos posicioná-la de uma maneira mais conveniente. Ou seja, aqui significa com a caixa vermelha que ela foi posicionada. Clicamos em cima a dizer que nós aceitamos essa posição. Bem, agora nós podemos definir os eixos. O eixo do X, nós escreveremos o correspondente, que é uma leitura relativa. Reparem aqui embaixo que aparecerá leitura relativa. Por que escolhemos leitura relativa? Porque simplesmente ela se refere a uma escala que nós temos no aparelho, ou seja, ela não tem dimensão no caso. E no outro eixo, nós temos correspondente à tensão superficial. Como nós estamos trabalhando no sistema CGS, a unidade correspondente é dina por centímetro. Vale a pena lembrar que, a menos que haja necessidade, as unidades devem ser escritas com letra minúscula. É claro que prefixos como mega, a letra é grande no caso. Então nós entraremos com a definição do outro eixo, podemos ver aqui. E para completar, apenas vamos colocar uma identificação. As identificações são muito importantes, que talvez daqui a alguns anos vocês vejam uma curva de calibração e não saibam o que ela significa. Então, apertarei em texto, vou marcar aonde eu colocarei o texto. Tá? Então, apagamos aqui, eu colocarei curva de calibração. Para o aparelho tensiômetro, no I. Eu vou dar OK. Então repare que o texto veio aqui no caso. E podemos botar uma outra linha, que também é importante, o nome de quem fez o trabalho e a data. Então vamos marcar uma segunda linha aqui, vou botar aqui no caso, meu nome Bonaparte e a data, 20 de agosto de 2014. OK. Aqui a gente pode fazer uma pequena correção, talvez para melhorar um pouco, mas eu acredito que a altura, isso aqui a gente pode pôr um pouco mais para cima, e esse aqui também, a gente pode um pouco mais para cima. É importante lembrar que se nós deixarmos a caixa vermelha marcada, ela vai aparecer na impressão, então para isso nós temos que desmarcá-la. Satisfeito com o resultado, eu posso imprimir. Para isso, eu virei aqui na opção Print. Novamente, tem que verificar se a nossa impressora está ligada. Aparecerá a impressora a ser usada. É interessante entrar em propriedades e verificar o tipo que vocês têm de acabamento, no caso paisagem, reparem, porque é a orientação da figura. OK. Então daremos OK, vamos aguardar um pouco e a nossa impressora vai então, no caso, imprimir o resultado. Podemos pôr aqui, apenas para facilitar, para vocês verem o que foi feito. A parte toda escrita nos eixos, a equação da reta
a identificação do que se trata, a data é sempre muito importante. E assim nós fizemos o nosso primeiro gráfico, um gráfico bastante simples. Só para lembrar, ele estabelece um conjunto de pontos experimentais que praticamente podem ser muito bem ajustados por uma reta. Nós usamos o ajuste de retas pelo método mínimos quadrados, que deu um ajuste bastante razoável. Escrevemos a equação que permite calcular os valores de y a partir dos valores de x. Identificamos o gráfico e botamos as unidades correspondentes corretas. Boa sorte para vocês e tentem de novo.